Você acha que a forma que você enfrenta hoje toda essa situação é um reflexo das suas escolhas no passado, de não ter desistido da atividade física, não ter desistido de se movimentar? É um reflexo da forma como você está enfrentando hoje esse problema? Sim, eu posso dizer para você que sim, porque, olha só, você vem de um histórico, né, de um mundo, né, de esporte, né, e de repente começa a aparecer no meio do caminho um monte de doenças, né, doenças que você nem sabia nem que, né, que ia acontecer com você. Aliás, você não, como atleta, você não pensa nisso, né, não era atleta de ponta, mas fiz atividade física durante muitos anos. Então, se você pensar assim, como você superar isso tudo, né? É a parte, acho que, mais trabalhosa, entendeu? Porque isso, assim, a tendência é você ficar desestimulada, né? Porque você pensa, poxa, mas eu já pratiquei esporte, já fiz isso, fiz aquilo, não tinha orientação que tem hoje, né? Mas fui, né? Pratiquei, entendeu? E de repente você se vê com um monte de doença que você ouve do vizinho. Sim. E acha que não vai acontecer contigo. Aí quando acontece, como você trabalhar isso, né? Então assim, eu estou conseguindo, tá? Ainda não, né, terminei meu tratamento, vão durante alguns anos ainda, mas eu estou mais preparada, tá? Do que uma época se eu tivesse acontecido lá atrás, né? Maravilha. Então, assim, o baque meu primeiro, que eu já passei por muitas coisas, né? Tô falando assim, só as doençazinhas, mas eu acho que cada uma que eu passei foi assim uma pedrinha que eu joguei para cima, para ela cair em algum lugar que não fosse de volta em cima de mim. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Vamos falar agora sobre a importância do personal. Qual foi a importância de ter um acompanhamento profissional durante toda essa jornada? Olha, porque eu comecei sem personal, né? Então eu fazia algumas atividades físicas, mas assim, vamos dizer, coletivas, né? E fazia atividade, o professor passava o exercício e eu tentava acertar. Volta e meia chegava um professor para mim e falava assim, olha, não é assim. E eu achava que a forma que eu tinha entendido estava certa. Você vê o que é a ignorância do exercício, né? Porque não doía a coluna, né? Então eu procurava aquele meu jeitinho, né, de fazer o exercício, né? Mas não era com acompanhamento. Hoje, com acompanhamento, eu já não tenho essa preocupação. Porque se eu fizer alguma coisa errada, né, que na nossa idade é normal, né? Então, assim, você não consegue guardar o nome, né, do exercício, se é para frente, se é para trás, se é um pouquinho, entendeu? Então, cada passo, cada movimento que você faz, né, com acompanhamento, tá? Eu falo para você, eu não abro mão disso. Né? Então eu sei a diferença do que é sem personal e com personal. Então não é só fator idade, eu acho que ninguém consegue, tá? Vocês são especialistas da área, nós não somos, né? Então a cada pé errado, posição de pé, posição da mão incorreta, nós vamos ter problema, tá? Então, e outra coisa, você procurar entender para que serve cada exercício. Também eu acho isso aí extremamente importante. Então, eu que já passei pelo que passei, principalmente, foi a parte que mais me afetou, foi a coluna, né? Então, o centro nosso estava comprometido, né? Então, aí, você imagina você conseguir fazer exercício sem sentir dor, né? Com acompanhamento, eu não sinto nada, eu falo para você. Maravilha. Né? Entendeu? Então, assim, se eu abrir mão do meu personal, jamais. Entendeu? Que bom. Então, eu ouvi um conselho. Eu lembro que a primeira vez que eu entreguei meu diagnóstico para ele, né, foi como se não fosse você, né? Ela fala para ele. Para ele, mas dela. Ele mesmo. Aí o que aconteceu? Eu lembro que ele falou para mim: pessoas com esse diagnóstico tem que ter um acompanhamento. É claro que não foram com essas palavras, foram com as suas, né? Mas eu estou dando mais ou menos uma resumida. E aí eu não entendia, porque se era a mesma pessoa que estava passando o exercício, mas ele não estava ali perto. Tá? Então ele não sabia se eu estava, não tinha como ele atender uma central de musculação, né? Com tantos alunos, entendeu? E ainda saber se eu estava fazendo certo ou errado. Então essa é a importância do personal,
né? Eu falo para você, sou testemunha, falo para qualquer pessoa, entendeu? Qualquer ser, né? Independente da idade acho que piora um pouquinho, né? Tenha um acompanhamento. É isso. Entendeu? Não tem preço. É isso aí. Entendeu? E o que você diria para alguém que sabe que precisa se exercitar, mas ainda não começou?